Olá! Nesse vídeo vamos fazer a tampa do vaso sanitário do nosso jogo de banheiro fácil e bonito. Logo depois dos materiais eu vou mostrar para vocês a medida dessa tampa e para qual tampa de vaso sanitário ela foi trabalhada. Se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se você gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar as 4 peças desse jogo de banheiro, eu usei 1 kg e 200 gramas de barbante fio número 8 na cor vermelha. A numeração dessa cor é 79. Trabalhei essa linha com agulha para crochê de 4 milímetros e também usei agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Bom, gente, então aqui, ó, antes de começarmos a trabalhar a nossa peça, eu vou mostrar para vocês a medida certinha aqui da tampa. Então, olha, vocês notam que ela está vestindo bem certinho aqui na tampa do meu vaso. Então aqui vocês estão vendo que essa tampa é uma tampa oval e a medida dessa tampa, desde lá do fundo até aqui na frente, é de 43 centímetros. E aqui na largura, a parte mais larga, medindo aqui só a parte de cima. Vocês percebem que eu não desci aqui pela lateral. Então, só aqui em cima, na parte mais larga, ela dá um total de 37 centímetros. Bem, então foi para esse modelo de tampa que eu trabalhei essa peça. E aqui, ó, gente, se a sua tampa é daquelas que na parte da frente aqui ela é oval, mas aqui do lado, no final aqui atrás, ela segue reta, sem ovalar aqui atrás, dá para você fazer também essa peça. Na minha, eu trabalhei aqui, olha, indo lá pro final da tampa, algumas voltas aqui, fazendo os meus grupinhos de pontos com pontos baixos, para que ela fizesse o formato oval aqui. Se a sua tampa for reta aqui atrás, então você não faz os pontos baixos. Você continua fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntes, que ela vai ficar reta e vai encaixar normalmente na sua tampa. Depois o bico você trabalha com o mesmo padrão que eu orientei, ok? Então é isso. Vamos lá para o passo a passo. Começo a tampa do vaso trabalhando um cordão com 40 correntes. Em seguida, eu conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Na 7ª corrente, faço um ponto alto. Em seguida, trabalho um ponto alto para cada corrente de base pelas próximas 3 correntes. Então, trabalhei aqui um grupo com 4 pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui na primeira volta, grupos de 4 pontos altos, 2 correntes, pular aqui 1, 2 de base e, a partir da 3ª corrente, trabalhar mais um grupo com 4 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da nossa primeira volta. Vamos trabalhar com esses grupos de 4 pontos altos, 2 correntes, pular 2 de base e repetir mais 4 pontos altos até o final do nosso cordão. E teremos feito aqui um total de 6 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes e pulando sempre 2 correntes de base para trabalhar o próximo grupo. Não vou completar aqui a minha primeira volta com essa orientação e já vem. Bem, completei aqui minha primeira volta e ficou assim. Aqui, o início da volta, eu tenho essas correntes aqui, onde vou trabalhar a minha parte oval, e depois trabalhei 1, 2,
3, 4, 5, 6 grupinhos com 4 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu viro aqui a minha peça e vamos dar início à nossa segunda volta. Eu vou começar fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo aqui 1, 2 de base e a partir daqui trabalho 4 pontos altos. Então, daqui por diante, todos os nossos grupos de 4 pontos altos serão distribuídos dessa maneira: um sobre esse ponto alto, 2 aqui no intervalo de correntes e o quarto ponto sobre esse próximo ponto alto. Depois, vamos fazendo 2 correntes, pulando aqui 2 de base e trabalhando mais um grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o padrão da parte reta aqui na segunda volta. Nós vamos trabalhar com essa orientação até construir um total de 5 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui trabalhei primeiro lado da parte reta da segunda volta e fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 pontos altos. Agora, para encerrar aqui a parte reta, faço mais 2 correntes. Pulo aqui 1, 2 de base e trabalho um ponto alto. Então, esse aqui é o meu último ponto alto da parte reta. Vou fazer aqui uma marquinha. Essa marquinha aqui, para eu me orientar melhor e não me perder aqui na hora de sair da parte reta e iniciar a minha parte oval. Bem, então, a parte oval aqui, na segunda volta, ela será trabalhada com 12 pontos altos aqui nessas correntes. Então, vamos fazendo aqui 1, 2 e continuo até completar 12 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei na parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. E agora, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, a parte reta desse lado, ela sempre será idêntica a esse primeiro lado aqui que nós fizemos. Então, aqui eu vou trabalhar o primeiro ponto sobre esse ponto alto. Em seguida, eu faço 2 correntes, pulo 2 aqui de base e trabalho a partir daqui um grupo de 4 pontos altos. E daqui por diante, são sempre 2 correntes, pular 2 de base e mais 4 pontos altos. Então, com esse padrão aqui, é trabalhada a segunda volta da tampa, vou completar a minha e já venho. Bem, então aqui, trabalhei o segundo lado da parte reta. Para encerrar aqui a segunda volta, eu faço 2 correntes, pulo esses 2 de base, venho aqui no último ponto e trabalho um ponto alto. Completei aqui minha segunda volta. Bem, então agora vamos dar início à nossa terceira volta. Primeira coisa é virar a peça. E vamos começar a terceira volta com 3 correntes, 1, 2, 3. Faço aqui no início um bloquinho de 4 pontos altos, trabalhando 2 pontos aqui no intervalo e um sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui na terceira volta, nós vamos fazer um total de 6 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Pula 2 aqui e mais 4 pontos altos a partir desse ponto. Vou trabalhar aqui os meus 6 grupos de 4 pontos altos e já venho. Trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, esse é o último ponto da parte reta desse lado. Então, faço uma marquinha aqui também. Bem, então,
Coloquei aqui uma marquinha no último ponto da parte reta desse lado também, que é para eu não me perder aqui na hora de construir a parte oval. Agora, vamos trabalhar aqui a parte oval da terceira volta. Na parte oval da terceira volta, vamos fazer 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, esse aqui é o primeiro ponto desses 12 que eu tenho aqui na base da parte oval. Então, trabalho um ponto alto, venho no ponto à frente mais um ponto alto, agora 2 correntes, sem pular nenhum de base, faço mais 2 pontos altos, usando 2 pontos aqui de base. Então, ficou assim. Agora, 2 correntes, sem pular nenhum de base, faço mais 2 pontos altos, usando os próximos 2 pontos aqui de base. Então, esse aqui é o padrão da parte oval, na terceira volta. Eu vou fazer aqui os meus 6 grupos de 2 pontos e venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por 2 correntes e usando sempre 2 pontos aqui de base cada grupinho. Agora é só trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos desse lado aqui. Vamos trabalhar aqui um total de 6 grupos de 4 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro ponto da parte reta. Faço o primeiro ponto alto aqui, 2 no intervalo. E mais um sobre o próximo ponto alto. E aqui completei o primeiro grupo de 4 pontos altos da parte reta. Depois são 2 correntes, pula 2 e mais 4 pontos altos. Então, vou completar aqui a minha terceira volta e já venho. Venho trabalhando aqui esse lado da parte reta e cheguei para trabalhar aqui o último grupo de 4 pontos altos. Então, esse último grupo será trabalhado assim: faço um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 pontos altos pegando aqui nas correntes. E o quarto ponto eu conto aqui, olha, nas correntes de base: 1, 2, 3. Na terceira corrente, vou atravessar a agulha no meio da corrente e trabalhar o último ponto alto. Bem, então aqui eu completei minha terceira volta, ficou assim. Agora, vamos dar início à quarta volta, viro aqui minha peça. Começo trabalhando um total de 5 correntes. Depois, pulo 2 aqui de base e, a partir daqui, faço 4 pontos altos. Na parte reta aqui da quarta volta, nós vamos fazer um total de 5 grupos com 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. E pulando 2 de base aqui para começar o próximo grupo de pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui a minha parte reta com essa orientação e já venho. Trabalhei aqui os meus 5 grupos. Depois do quinto grupo, eu ainda faço 2 correntes, pulo 2 aqui de base e trabalho um ponto alto para encerrar aqui a parte reta da quarta volta. Agora, eu vou tirar aqui a minha marquinha e vou subir ela aqui nesse ponto. E vamos dar início à parte oval aqui da quarta volta. Na parte oval, eu vou fazer 6 grupos com 3 pontos altos. Então, trabalho aqui sobre o primeiro ponto desse grupinho, um ponto alto apenas. E no ponto da frente, faço 2 pontos altos. Trabalhei aqui o primeiro grupo de 3 pontos da parte oval. Depois, é só ir fazendo 2 correntes de espaço, vem no grupo da frente, trabalha um ponto alto aqui no primeiro ponto, 2 pontos altos sobre o segundo ponto de base. Então, aqui o meu segundo grupo com 3 pontos. Agora, mais 2 correntes e assim vamos. Aqui, mais 3 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui os meus com essa orientação e já venho. Bem, então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos, encerrei aqui a parte oval. Agora, é só trabalhar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que fizemos do lado de lá. Então, primeiro ponto aqui, depois 2 correntes, pula 1, 2 e 4 pontos altos a partir daqui.
Bem, então é com esse padrão que trabalhar da quarta volta, eu vou completar aqui a minha e já vem. Completei aqui a minha quarta volta, agora vamos virar a peça e trabalhar a quinta volta. A quinta volta, eu vou começar da seguinte maneira: faço aqui duas correntes, uma, duas. Essas duas correntes equivalem a um ponto baixo trabalhado sobre esse ponto alto aqui. Em seguida, eu faço dois pontos baixos nesse intervalo aqui de correntes. Então, aqui, um, dois pontos baixos. Agora, venho nesse próximo ponto alto e faço aqui mais um ponto baixo. Então, aqui no início da quinta volta, contando essas duas primeiras correntes como ponto baixo, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Bem, em seguida, eu faço uma, duas, três correntes. Pulo aqui de base, 1, 2, e a partir desse ponto, começo a fazer um grupo de 4 pontos altos. Bem, então, ficou assim. Agora, nós vamos trabalhando aqui duas correntes, 4 pontos altos, até fazer um total de 5 grupos de 4 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e já vem. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 pontos altos. Vou mudar aqui essa marquinha para o meu último ponto alto da parte reta aqui. Então, sempre vou fazendo assim, vou sempre subindo essa marquinha para me orientar aqui na hora de trabalhar a parte oval. E a parte oval aqui na quinta volta, ela será feita com grupinhos de 4 pontos altos, trabalhados da seguinte maneira. Aqui, olha, nessa peça, cada volta que nós completamos, nós viramos a peça. Então, na parte oval, na volta de baixo, nós trabalhamos os 3 pontos altos e o aumento foi feito sempre no segundo ponto. Então, aqui está meu aumento. Trabalhei um ponto sozinho aqui e nesse fiz o aumento em todos os grupos. Depois, nós viramos a peça. E agora, o ponto do aumento aqui na base, ele está aqui no início dos grupinhos. Então, nós vamos inverter agora. Ao invés de nós fazermos o aumento no último ponto, nós vamos fazer o aumento no primeiro ponto de cada grupinho, porque vai ficando mais bonito do que se você em todas as voltas trabalhar o aumento no último ponto do grupo de base. Então, os pontos do aumento aqui nessa peça, eles vão ser intercalados. Numa volta, eu vou trabalhar ele no último ponto e na volta seguinte no primeiro ponto de base. Bem, então vamos lá. Aqui na quinta volta, o meu aumento será trabalhado no primeiro ponto dos 3 pontos altos aqui do grupo de base. Então, eu inicio fazendo 2 pontos altos no primeiro ponto. Depois, faço um por um nos próximos 2. Então, trabalhei aqui o meu primeiro grupo com 4 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, vir para o grupo da frente e trabalhar 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Então, aqui 1 e 2. E um por um nos próximos. Então, aqui o meu segundo grupo de 4 pontos altos. Vou trabalhar aqui os meus 6 grupos com essa orientação e já vem. Trabalhei os meus 6 grupos de 4 pontos altos, agora vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, eu inicio aqui a parte reta fazendo um grupo de 4 pontos altos. E vou trabalhando 2 correntes, pulando 2 de base, até trabalhar aqui 5 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e já venho. Trabalhei os 5 grupos de 4 pontos altos e aqui para encerrar a minha volta 5, eu faço assim. Trabalho 1, 2, 3 correntes e pulo de base 1, 2. A partir daqui, eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, faço 1 no ponto alto, 2 pegando aqui por debaixo dessas correntes,
E o quarto ponto baixo será trabalhado na terceira corrente de base. Então, conto aqui: 1, 2, 3. E aqui na terceira, eu atravesso a minha agulha pelo meio da corrente, busco aqui a linha e faço o meu quarto ponto baixo. E encerro assim a minha quinta volta. Agora, nós viramos a peça e agora vamos trabalhar a nossa sexta volta. A sexta volta, eu começo fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes, elas equivalem aqui para mim. As duas primeiras, um ponto baixo. E as duas últimas, um intervalo de separação. Fez aqui as 4 correntes, nós vamos pular aqui de base. 1, 2 e... A partir desse ponto baixo aqui, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Então, faço um ponto sobre o ponto baixo de base, 2 aqui no intervalo de correntes e mais um sobre esse próximo ponto alto. Então, ficou assim aqui o início da volta 6, um intervalinho aqui de 4 correntes, depois 4 pontos baixos. Agora, nós fazemos 3 correntes, pulamos 2 aqui de base e a partir daqui, começamos a trabalhar grupinhos de 4 pontos altos. Aqui, na volta 6, nós vamos fazer um total de 4 grupos de 4 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 grupinhos com 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 aqui de base e trabalho um ponto alto. Aqui eu vou mudar a marca. E agora, vamos trabalhar aqui a nossa parte oval. Então, aqui, na sexta volta, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, trabalhei aqui o meu grupo com 5 pontos altos. Depois, é só ir fazendo 2 correntes e trabalhando mais 5 pontos altos aqui no próximo grupo, trabalhando um por um nos primeiros 3 e 2 aqui no último. Bem, então eu vou completar aqui o restante da minha parte oval com essa orientação e já vem. Completei a minha parte oval da sexta volta, agora vamos trabalhar esse lado de cá. Começo aqui com um ponto alto sobre o primeiro ponto da parte reta do lado de cá, 2 correntes, pulo 2 e a partir daqui faço 4 grupos com 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Bem, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4 grupos com 4 pontos altos. Agora, faço 1, 2, 3 correntes. Pulo 2 aqui de base e a partir daqui eu trabalho 4 pontos baixos, fazendo um sobre esse ponto alto, 2 aqui nas correntes. E mais um nesse próximo ponto baixo. Agora, eu faço 2 correntes, venho aqui no último ponto aqui de base e trabalho aqui um ponto baixo para encerrar a sexta volta. Então, ficou assim. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar aqui a sétima volta. Começo a sétima volta fazendo 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem a um ponto baixo. Agora, faço 2 pontos baixos nesse intervalinho aqui de correntes. E mais um aqui nesse próximo ponto baixo. Então, o início aqui da volta 7, feito com 4 pontos baixos. Agora, faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos de base e a partir daqui, trabalho mais 4 pontos baixos, fazendo um no ponto baixo, 2 nas correntes e um sobre esse próximo ponto alto.
Então, ficou assim. Agora, faço 3 correntes. Pulo aqui 2 de base e a partir daqui começo a trabalhar grupinhos de 4 pontos altos. Vou fazer aqui na volta 7 o total de 4 grupinhos também. Então, eu vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, trabalhei 1, 2, 3, 4 grupinhos com 4 pontos altos e agora vamos trabalhar aqui a parte oval da 7ª volta. Na parte oval da 7ª volta, nós vamos fazer grupos com 6 pontos altos e o nosso aumento será feito aqui no início de cada grupo. Então, esse aqui é o primeiro ponto do grupo de base, aqui onde vou trabalhar os 6 pontos. Então, faço 2 aqui no primeiro, depois um por um até o último. Então, aqui trabalhei meu primeiro grupo com 6 pontos altos da parte oval aqui. Agora é só ir fazendo 2 correntes e mais um grupo com 6 pontos altos, trabalhando 2 aqui no primeiro ponto. Depois fazendo um por um até o último. Então, é só isso aqui para trabalhar a parte oval aqui da 7ª volta. Vou completar aqui a minha e já venho. Completei aqui todo o restante da parte oval da 7ª volta, agora vamos trabalhar esse outro lado aqui. Aqui vou fazer um total de 4 grupos com 4 pontos altos. Depois de cada grupo com 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos. Agora faço 3 correntes, pulo 2 de base, a partir daqui trabalho 4 pontos baixos. Depois faço 2 correntes, pulo 1, 2 aqui de base e a partir daqui trabalho mais 4 pontos baixos, fazendo um aqui no ponto baixo, 2 pegando aqui por detrás dessas correntes. E o quarto ponto, ele será trabalhado na segunda corrente aqui de base. 1, 2. Na segunda corrente, eu atravesso a agulha pelo meio da corrente, puxo a linha e faço um ponto baixo. E completei aqui a minha volta de número 7. Agora, vamos virar a peça e vamos dar início à volta de número 8. Eu começo a volta 8 fazendo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho aqui na base, pulo 1, 2. A partir daqui, trabalho 4 pontos baixos. Então, aqui o início da minha volta 8. Um intervalo de 4 correntes e 4 pontos baixos. Agora, 2 correntes. Pulo aqui de base. 1, 2. A partir daqui, mais 4 pontos baixos. Agora, faço 3 correntes. E a partir daqui, eu vou trabalhar 3 grupos de 4 pontos altos, usando esses intervalos aqui de base. Então, eu vou fazer aqui os meus 3 grupos e já venho. Bem, trabalhei aqui 1, 2, 3, agora faço 2 correntes. Pulo 2 aqui de base e chego aqui para trabalhar a minha parte oval. E a parte oval aqui na 8ª volta será trabalhada com grupos de 5 pontos altos. Então, nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto de base até trabalhar 5. Então, aqui meu primeiro grupo com 5 pontos altos da parte oval. Depois, eu faço 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo, mais 2 correntes. Venho aqui pro segundo grupo da parte oval e de novo trabalho 5 pontos altos, começando aqui a partir do primeiro ponto.
Tá ficando vazio aqui de base o último ponto. Então, eu vou trabalhar com esse mesmo padrão nesse próximo grupo aqui também. Vou fazer aqui o meu. Então, aqui trabalhei com o padrão que orientei vocês no primeiro, no segundo e no terceiro grupinho. Estou aqui na metade da parte oval. Tem ainda para trabalhar 1, 2, 3 do lado de cá. Então, fiz uma marquinha aqui, que é bem o meio da parte oval. Se você quiser, pode fazer aí também, que facilita para trabalhar. Bem, então aqui, olha, para passar para o próximo grupo, continua a mesma coisa, 2 correntes, um ponto alto, mais 2 correntes. Aqui, o quarto, o quinto e o sexto grupo de base, nós vamos trabalhar da seguinte forma: nós vamos sempre pular o primeiro ponto, começar a trabalhar a partir do segundo, e a partir daqui, faço um por um e terei os meus 5 pontos. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui a parte oval. Eu vou completar aqui a minha e já vem. Bem, completei aqui toda a parte oval. Agora, vamos trabalhar o segundo lado aqui da 8ª volta. Nós vamos trabalhar aqui um total de 3 grupos de 4 pontos altos também. Então, aqui no início, eu faço um intervalo, faço um ponto alto sobre esse ponto. E em seguida, 2 correntes. Pulo 2 aqui de base e, a partir daqui, os 3 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3. Agora, faço 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, a partir daqui 4 pontos baixos. Depois de trabalhar os 4 pontos baixos, 1, 2 correntes, pula de base, 1, 2, a partir daqui, mais 4 pontos baixos. Fez aqui esses 4 pontos baixos, fazemos 2 correntes e um ponto baixo aqui no último ponto de base. Completei a minha 8ª volta, agora eu viro a peça. E agora vamos dar início à nossa volta de número 9. Eu vou começar a volta 9 fazendo 4 pontos baixíssimos. Então, eu faço uma corrente, que equivale ao primeiro ponto baixíssimo, depois trabalho um ponto baixíssimo em cada uma dessas 2 correntes. E mais um ponto baixíssimo sobre esse ponto baixo. Em seguida, faço 2 correntes, pulo 2 pontos aqui de base e, a partir daqui, trabalho 4 pontos baixos. Um no ponto baixo de base, 2 nas correntes. E mais um no próximo ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 de base e, a partir daqui, trabalho mais 4 pontos baixos, fazendo um nesse ponto, 2 aqui nas correntes e mais um nesse próximo ponto alto. Então, aqui está. Agora, nós vamos trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3, vamos laçar e vamos fazer 3 grupos de 4 pontos altos usando esses 3 intervalos aqui. Eu vou fazer aqui os meus e já vem. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3 grupos com 4 pontos altos e cheguei para trabalhar a minha parte oval. A parte oval aqui na volta de número 9 será feita com grupos de 4 pontos altos sobre esses grupos de 5 pontos altos que nós temos aqui de base. Então, nos 3 primeiros grupos que eu tenho aqui de 5 pontos altos, eu vou começar a trabalhar a partir do primeiro ponto de base. Faço um por um até construir os 4. Então, aqui trabalhei os 4 pontos altos, agora eu faço 2 correntes. E sobre esse ponto alto que está sozinho, trabalho 3 pontos altos. Sobre todos os pontos altos que eu tenho aqui na parte oval, que estão sozinhos, nós vamos fazer 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes, vem para o segundo grupo que eu tenho aqui de 5 pontos altos de base, trabalho mais 4 pontos, trabalhando a partir do primeiro aqui. Então, nós vamos
com esse padrão até o meio aqui da parte oval onde eu tenho a minha marquinha. Vou fazer o meu até ali e já venho. Bem, então aqui trabalhei até a metade da minha parte oval com o padrão que orientei. Resta aqui para eu trabalhar 3 grupos com 5 pontos altos aqui de base. Então, a partir do quarto grupo aqui de base, eu começo a trabalhar pulando o primeiro ponto e fazendo a partir do segundo. Faço um por um até trabalhar os 4 aqui. Então, aqui os meus últimos 3 grupos de 4 pontos altos serão trabalhados dessa maneira, deixando vazio aqui o primeiro ponto de base e trabalhando até o último. E para passar de um grupo para o outro, a mesma coisa. 2 correntes, 3 pontos altos no ponto alto sozinho, mais 2 correntes e outro grupo de 4 pontos altos. Eu vou completar aqui o restante da minha parte oval com essa orientação e já venho. Trabalhei aqui todo o restante da minha parte oval com a orientação que passei. Agora vamos trabalhar esse segundo lado aqui da parte reta. Então, aqui eu vou fazer inicialmente 3 grupos com 4 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3 grupos. Agora faço 3 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui eu faço 2 grupos de 4 pontos baixos separados por 2 correntes. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 2 grupos de 4 pontos baixos separados por 2 correntes. Em seguida, faço mais 2 correntes, pulo 2 aqui de base e a partir daqui eu trabalho 4 pontos baixíssimos. Fiz um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo, agora venho para a corrente à frente, faço mais um ponto baixíssimo, corrente à frente, mais um ponto baixíssimo e na próxima corrente mais um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a minha volta de número 9. Agora eu viro a peça. Bem, e agora vamos trabalhar a nossa volta de número 10. Eu vou começar a minha volta 10 fazendo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho nesse intervalo de correntes que eu tenho aqui logo à frente e a partir daqui vou trabalhar 4 pontos baixos. Então, faço 3 pontos baixos nesse intervalo de correntes. E mais um ponto baixo no próximo ponto baixo. Aqui trabalhei os meus 4 pontos baixos. Agora, faço 2 correntes, pulo 1, 2 e a partir daqui, trabalho mais 4 pontos baixos. Bem, então, por enquanto, aqui na volta 10 eu trabalhei um intervalinho aqui de correntes, 4 pontos baixos, 2 correntes e mais 4 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 correntes, vou laçar, vou pular 2 aqui de base e a partir daqui eu vou começar a trabalhar grupos com 4 pontos altos. E vou fazer um total de 3 grupos com 4 pontos altos usando esses 3 intervalos aqui de base. Então, vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3 grupos de 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 de base e faço um ponto alto. E encontrei aqui a minha parte oval. Inicialmente, aqui na parte oval, vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos, usando esse grupinho de 4 pontos que eu tenho aqui de base. Então, faço um por um até trabalhar 3. Então, aqui meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, são 2 correntes. Venho nesse grupo de 3 pontos altos e aqui eu trabalho 5 pontos, fazendo 2 aqui no primeiro. 1 no ponto do meio. E mais 2 aqui no último ponto. Trabalhei aqui meu grupo com 5 pontos altos.
Sobre todos os grupinhos de 3 pontos que eu tenho aqui de base, vou fazer 5 pontos altos trabalhando dessa maneira. Agora faço mais 2 correntes e trabalho mais 3 pontos altos sobre esse próximo grupo aqui de base. Então, começo aqui pelo primeiro ponto e vou trabalhando com esse padrão até a metade aqui da minha parte oval. Então, vou fazer o meu até o meio e venho. Bem, trabalhei aqui minha parte oval com o padrão que orientei até a metade aqui da parte oval. Resta para eu trabalhar ainda 1, 2, 3 grupos de 4 pontos altos. Sobre esses últimos 3 grupos, eu começo pulando aqui o primeiro ponto e trabalhando a partir do segundo. Então, nesses últimos 3, nós vamos sempre deixar vazio o primeiro ponto e trabalhar até o último. Eu vou completar aqui o restante da minha parte oval com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Começo esse segundo lado aqui com um intervalo, então faço um ponto alto sobre esse ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui eu vou trabalhar 3 grupos com 4 pontos altos usando esses 3 intervalos aqui. Vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3 grupos com 4 pontos altos. Agora faço 3 correntes e pulo 2 de base. A partir daqui eu vou trabalhar 2 grupos de 4 pontos baixos, separados por 2 correntes. Bem, então aqui trabalhei os meus 2 grupos de 4 pontos baixos separados aqui por 2 correntes. Agora, eu faço 2 correntes e trabalho um ponto baixo nesse último ponto aqui que eu tenho de base. E encerrei aqui minha volta de número 10. Agora, eu viro a peça. E agora, vamos trabalhar a volta de número 11. No início da volta 11, eu vou fazer 4 pontos baixíssimos. Então, faço aqui no início uma corrente, que equivale ao primeiro ponto baixíssimo. Depois, faço 2 pontos baixíssimos, um em cada corrente, e mais um nesse primeiro ponto baixo aqui. Fiz aqui os meus 4 pontos baixíssimos, agora faço 2 correntes, pulo 2 aqui de base e a partir daqui trabalho 4 pontos baixos. Depois dos 4 pontos baixos, eu faço 2 correntes, pulo 2 de base e mais 4 pontos baixos. Então, ficou assim aqui o início da volta 11. Agora, eu faço 3 correntes, pulo 2 aqui de base e a partir daqui eu vou trabalhar 3 grupos com 4 pontos altos usando esses 3 intervalos aqui de base. Eu vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3 grupos e encontrei aqui a minha parte oval. A parte oval aqui da volta 11, ela será feita com grupos de 2 pontos altos sobre esses grupos de 3 pontos aqui que eu tenho de base. Então, nos 3 primeiros grupos aqui, eu vou começar a trabalhar a partir do primeiro ponto. Então, aqui fiz o primeiro grupo com 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo aqui de correntes de base, mais 2 correntes, e encontro aqui esse grupo com 5 pontos altos. Sobre todos os grupos de 5 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Da seguinte maneira, pulo aqui o primeiro ponto e trabalho um por um nos próximos 3. Então, ficou assim. Agora, faço 2 correntes, um ponto alto nesse próximo intervalo aqui de base, e mais 2 correntes.
encontro aqui um outro grupo de 3 pontos altos. Aqui eu faço 2 pontos altos trabalhando um nesse e um nesse aqui. Bem, então, vou trabalhar com esse padrão até encontrar aqui o meio da minha parte oval. Vou fazer aqui o meu e já venho. Bem, trabalhei aqui com o padrão que orientei, até a metade aqui da minha parte oval. Resta aqui para eu trabalhar ainda 3 grupos de 3 pontos altos. Nesses últimos 3 grupos, eu sempre vou pular aqui o primeiro ponto de base e começar a trabalhar a partir do segundo. Então, é só isso que muda da metade para cá. Todo o restante continua a mesma coisa, são 2 correntes, um ponto alto no intervalo, mais 2 correntes, 3 pontos altos sobre esse grupo. Então, eu vou completar aqui o restante da minha parte oval com essa orientação e já venho. Completei aqui todo o restante da minha parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Eu vou fazer aqui, inicialmente, 3 grupos de 4 pontos altos, usando esses 3 intervalos aqui de base. Então, vou fazer aqui os meus. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3 grupos, agora faço 3 correntes, pulo 2 aqui de base e a partir daqui eu vou trabalhar 2 grupos de 4 pontos baixos, separados por 2 correntes. Bem, então aqui trabalhei os meus 2 grupos de 4 pontos baixos, separados por 2 correntes, agora faço mais 2 correntes e 4 pontos baixíssimos aqui para encerrar essa volta. Primeiro ponto baixíssimo sobre esse ponto baixo. Depois, os outros 3 aqui nas correntes. Completei minha volta de número 11, agora eu viro a peça. E vamos trabalhar agora a volta de número 12. Eu começo a volta 12 fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Venho aqui nesse próximo intervalo de correntes e aqui eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Faço 3 aqui nesse intervalo e o quarto ponto sobre esse ponto baixo. Depois faço 2 correntes, pulo 2 aqui de base e a partir daqui mais 4 pontos baixos. Então, ficou assim o início da volta de número 12. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3, pulo 2 de base e a partir daqui eu vou trabalhar 3 grupos de 4 pontos altos usando esses 3 intervalos aqui. Eu vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3 grupos, agora faço 2 correntes, pulo 2 aqui de base, trabalho um ponto alto. E aqui encontrei a minha parte oval. Na parte oval da volta de número 12, nós sempre vamos fazer um ponto alto sobre cada um desses grupos de pontos altos que nós temos aqui de base. Então, aqui trabalho um ponto alto, faço 2 correntes, em seguida faço um ponto alto nesse intervalo, mais 2 correntes, mais um ponto alto no próximo intervalo. Encontrei aqui aquele grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu faço 2 correntes, um ponto alto nesse ponto aqui do meio. Então, está ficando assim. Agora, continuamos caminhando sempre com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo aqui de base. E aqui encontrei o segundo grupinho de 2 pontos altos. Então, eu trabalho um ponto alto nesse primeiro ponto aqui.
Depois é só ir caminhando com as duas correntes e o ponto alto nos intervalos aqui, fazer um ponto alto nesse ponto do meio aqui desse grupo e vamos continuando com esse padrão que orientei vocês até a metade aqui da parte oval. Então, eu vou fazer aqui a minha e já vem. Bem, trabalhei com o padrão que orientei até encontrar aqui esse grupinho de dois pontos altos. Aqui ainda restam um, dois, três grupinhos de dois pontos altos para eu trabalhar. Nesses últimos três, nós vamos trabalhar o ponto alto no segundo ponto de base. Então, eu vou pular o primeiro e trabalhar no segundo. Então, é só isso que muda da metade para cá da parte oval. Todo o restante permanece a mesma coisa que já estávamos fazendo. Então, eu vou completar aqui o restante da minha e venho. Trabalhei toda a minha parte oval. Agora, vamos trabalhar a parte reta aqui no segundo lado. Eu vou começar fazendo um intervalo, então, trabalho um ponto alto e duas correntes. E a partir daqui, eu faço três grupos com 4 pontos altos, usando esses três intervalos aqui de base. Vou fazer aqui os meus e já vem. Trabalhei aqui, 1, 2, 3 grupos. Agora, faço três correntes, 1, 2, 3. Pulo 2 de base. A partir daqui, trabalho dois grupos de 4 pontos baixos, separados por duas correntes. Depois de fazer aqui esses dois grupos de 4 pontos baixos, eu faço mais duas correntes. Venho nesse último ponto aqui de base, trabalho aqui um ponto baixo. E completei aqui minha volta de número 12. Agora, nós vamos fazer uma volta só de pontos altos ao redor aqui de toda a peça. Então, do local aqui onde eu parei, eu vou trabalhar três correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Bem, depois de subir aqui essas três correntes, eu venho aqui, olha, no pé desse ponto e faço mais um ponto alto. Agora, venho nesse próximo intervalinho aqui e faço dois pontos altos. Venho no próximo intervalo aqui e faço mais dois. Agora, faço mais dois pontos altos aqui. Aqui eu tenho um ponto baixo, então faço dois pontos aqui. Bem, então aqui, desde o início eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Nesses intervalos aqui e nesses pontos altos aqui, nós sempre vamos trabalhar dois pontos altos até encontrar aqui esse local. Encontrando esse ponto baixo, nós vamos fazer aqui 10 pontos altos, igualzinho eu mostrei aqui no início. Então, aqui, vou trabalhando dois pontos altos em cada intervalo. Fez dois aqui, laça, vem direto no próximo ponto e mais dois. Então, vamos assim até encontrar esse local aqui. Depois, trabalhamos os 10 pontos altos, igualzinho eu mostrei aqui no início. Então, vou fazer aqui os meus e já vem. Bem, aqui trabalhei os meus pontos altos com o padrão que orientei vocês e até aqui eu fiz um total de 34 pontos altos usando essa parte aqui, que é a parte do fundo da tampa, que vai ficar na parte de trás. Agora, nós vamos continuar aqui por essa lateral e vamos fazer dois pontos altos em cada intervalo de correntes que nós temos. E um ponto alto sobre cada ponto baixo.
Nos pontos altos, nós vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. É com esse padrão que nós vamos trabalhando aqui essa volta, exceto aqui no primeiro ponto alto da parte oval e no último ponto alto também aqui da parte oval. Então, eu fiz uma marquinha aqui no primeiro ponto alto da parte oval e no último ponto alto do lado de cá, na parte oval. Sobre esses dois pontos altos, esse último aqui e esse primeiro aqui do outro lado, nós não vamos trabalhar, nós vamos deixar vazios. Então, vamos fazer dois pontos altos nesse intervalo e direto vamos fazer mais dois pontos altos no próximo intervalo. Sobre esses dois que eu acabei de orientar, nós não vamos trabalhar pontos altos. Depois, tudo o restante, igualzinho, eu orientei aqui. São sempre dois pontos altos em cada intervalo de correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto. Só mesmo naqueles dois pontos que eu acabei de mostrar que não vamos trabalhar. Então, trabalhando com essa orientação, no final, nós teremos feito aqui um total de 189 pontos altos nessa volta. Eu vou aqui completar todo o restante da minha, fazer os meus 189 pontos e já venho. Bem, trabalhei aqui toda a minha volta com o padrão que orientei vocês, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. E trabalhei aqui os meus 189 pontos, com aquele padrão que orientei, sem trabalhar aqui no último ponto da parte oval e nem aqui no primeiro. Então, ficou vazio esses dois pontos aqui de base. Agora, antes de nós começarmos a próxima volta, eu vou mostrar para vocês onde a gente vai começar e encerrar a rede aqui da tampa. Fica mais fácil marcar agora do que depois. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer vai ser virar aqui a sua peça com essa volta aqui, com o lado do avesso voltado aqui para cima. Bem, virou aqui essa volta com o avesso para cima, nós vamos usar aquele ponto que nós não trabalhamos, que está com a marquinha, para nos guiar aqui e fazer a marca do início da rede interna. Eu vou contar da seguinte maneira para fazer aqui a minha marca do início da rede. Esse aqui, o ponto que eu não trabalhei aqui na base, está com a que eu fiz a marquinha e mostrei lá para vocês. Daqui, eu vou contar, saindo aqui da parte oval, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E vou fazer aqui uma marca. Esse aqui será o local onde vamos começar a nossa rede. Em seguida, eu vou aqui no outro lado e faço a mesma coisa. Então, aqui está a marca daquele ponto que eu não trabalhei aqui na base. Então, aqui, a partir dele e saindo aqui da parte oval, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e faço uma marquinha. Então, aqui será o final da nossa rede. Então, nós vamos trabalhar ela contornando daqui e vindo nessa direção até encontrar essa marquinha. Bem, então, já está aqui definido o local onde nós vamos depois trabalhar a nossa rede. Bem, agora vamos então dar continuidade aqui ao bico da tampa. Volto aqui a minha peça com essa última volta que eu fiz com o direito voltado aqui para cima. Subo aqui 3 correntes. E aqui eu vou trabalhar um grupinho de 4 pontos altos. Primeiramente, nós trabalhamos aqui o fundo da tampa. Então, nós vamos usar um ponto de base para cada ponto. Então, aqui fiz um nesse, venho no da frente, faço mais um. No próximo, mais um. E no seguinte, mais um. Então, aqui trabalhei os meus 4 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, laço. Venho na base, pulo 1, 2, 3 e a partir do quarto ponto, trabalho outro grupo com 4 pontos altos.
Fez aqui os 4 pontos altos, é só fazer as 4 correntes, laçar, pular aqui de base. 1, 2, 3, a partir do quarto ponto, trabalhar outro grupo com 4 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada aqui essa volta do bico. Essa aqui é a segunda volta, né? A primeira foi essa de pontos altos, essa segunda volta do bico. Então, ela inteirinha será trabalhada dessa maneira. Nós vamos contornar aqui toda a peça só com esse padrão que eu acabei de mostrar aqui. Então, eu vou fazer aqui a minha inteira e já vem. Bem, trabalhei aqui toda a minha volta com o padrão que orientei vocês. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Deu um total aqui de 27 grupinhos de 4 pontos altos nessa volta. Agora, vamos trabalhar a última volta aqui do bico. Para começar, eu volto com a minha agulha aqui atrás, ó. Logo atrás do local onde eu fechei aqui com ponto baixíssimo, busco aqui uma linha e faço um ponto baixo. Em seguida, mais 2 correntes. Esse ponto baixo, essas 2 correntes, equivalem a um ponto alto aqui para mim. Em seguida, eu laço, venho nesse próximo intervalo e aqui eu trabalho 4 pontos altos. Sobre esse quarto ponto alto, faço um picô com 1, 2, 3 correntes, volto aqui no topo do ponto, passo por 2 linhas e prendo um ponto baixíssimo. Fez esse picô, laça e faz mais 4 pontos altos no mesmo intervalo. Então, essa volta aqui inteirinha será trabalhada com esses grupos de pontos. São 4 pontos altos, um picô sobre o quarto ponto, depois mais 4 pontos altos, usando esses intervalos de correntes que temos de base. Completou um grupo, é só laçar direto, vir para o próximo intervalo e repetir igualzinho fiz com vocês esse aqui. Bem, então é só isso aqui para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui todo o restante da minha, seguindo esse padrão e já venho. Bem, contornei aqui a minha peça com o padrão que orientei vocês. E aqui o meu último grupo de pontos, eu faço aqui depois do picô apenas 3 pontos altos e venho aqui no início. Eu trabalhei no início um ponto baixo e 2 correntes, então venho na segunda corrente e prendo aqui com um ponto baixíssimo, dou mais uma laçadinha aqui e corto essa linha. E essa parte de cima aqui da tampa, ela já está pronta. Então, aqui só falta estender esses pontos. Então, a gente apoia aqui e vai puxando os picôs para que ele fique bem certinho. E agora, nós vamos virar aqui a nossa peça com essas 3 voltas do bico pelo lado do avesso. E vamos aqui dar início à nossa rede interna. Então, eu vou ficar aqui, olha, nessa posição. Aqui o bico voltado para mim e o restante do corpo aqui da tampa para lá. E aqui o fundo da minha tampa, aqui eu estou indo para a parte oval. Então, é nesse ponto que nós marcamos, nessa posição aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que nós vamos iniciar aqui a rede interna. Então, naquele pontinho que eu marquei junto com vocês, eu venho aqui, olha, no topo desse ponto, pego 2 linhas aqui do topo do ponto alto, que está com a marca, e amarro aqui o meu barbante. Depois de amarrar aqui o barbante, eu vou introduzir novamente a agulha no mesmo local onde amarrei aqui a linha, puxar e trabalhar a partir daqui o total de 12 correntes. Então, essas 12 correntes, elas equivalem aqui para mim. As 3 primeiras, um ponto alto, e as outras 9, um intervalo de separação. Bem, então, aqui depois de trabalhar essas 12 correntes, nós vamos pular aqui de base, contando a partir do ponto alto que está logo à frente do local onde amarrei aqui minha linha.
e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui atravesso a minha agulha pelo topo desse ponto alto, pegando aqui duas linhas do topo do ponto e busco aqui uma linha, trabalho um ponto alto. Então, aqui eu criei um intervalo. Depois desse primeiro ponto alto aqui, nós vamos sempre fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois de trabalhar aqui essas 9 correntes, nós vamos pular aqui de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no 10º ponto, eu vou atravessar a agulha pelo topo do ponto, pegando as duas linhas, então sempre assim para prender aqui esse ponto alto. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar aqui a primeira volta da rede. E nós vamos trabalhando com esse padrão até fazer aqui o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos aqui na primeira volta. Todas as voltas aqui da rede, elas serão feitas com o total de 10 intervalos. Bem, então aqui, olha, eu completei a minha primeira volta da rede, encontrei aqui o outro lado, a marquinha aqui que eu tinha feito. Agora, para começar a próxima volta e todas as voltas aqui da rede, sempre que nós formos começar, nós vamos virar aqui, rodar a peça, não é virar, ela vai continuar aqui do mesmo lado. Então, nós viramos assim ao contrário, para poder agora voltar aqui trabalhando a segunda volta. Vamos começar a segunda volta fazendo um total de 11 correntes. Essas 11 correntes aqui equivalem para mim as 3 primeiras um ponto alto e as outras 8 um intervalo de separação. Fez as 11 correntes, nós laçamos e vamos para o próximo ponto aqui de base, ponto alto, e trabalhamos um ponto alto sobre ele. Depois que trabalhou esse primeiro ponto alto aqui, nós vamos sempre fazer aqui na segunda volta o total de 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez as 8 correntes, vem no ponto alto logo à frente, trabalha um ponto alto sobre ele. Então, é só isso daqui para trabalhar a segunda volta da rede. Eu vou aqui fazer a minha com essa orientação e já venho. Venho trabalhando aqui com o padrão que orientei vocês, a minha segunda volta da rede. E aqui, o último intervalo das voltas, ele será feito da seguinte maneira: nós teremos correntes aqui de base. Então, eu sempre vou contar 1, 2, 3. E na terceira corrente, vou atravessar pelo meio e fazer o meu último ponto alto da volta. Então, aqui encerrei a minha segunda volta. Agora, eu viro para cá e vamos dar início à nossa terceira volta. Eu começo a terceira volta fazendo um total de 10 correntes. Essas 10 correntes equivalem aqui para mim, as 3 primeiras um ponto alto e as outras 7 um intervalo de separação. Fez aqui essas 10 correntes, vem no próximo ponto alto de base, trabalha um ponto alto. Depois que fez esse primeiro ponto alto aqui, nossos intervalos sempre serão feitos com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez as 7 correntes, é só trabalhar um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Então, é só isso aqui para trabalhar a terceira volta da rede. Eu vou completar aqui a minha e já vem. Completei a terceira volta da rede, agora vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo fazendo 9 correntes. Essas 9 correntes equivalem aqui às 3 primeiras um ponto alto e as outras 6 no intervalo de separação. Depois que faz as correntes, vem aqui no primeiro ponto alto de base, trabalha um ponto alto sobre ele. E depois desse ponto alto aqui, nós sempre vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5,
6 correntes. Fez as 6 correntes, é só laçar e trabalhar um ponto alto no próximo ponto alto de base. Então, com esse padrão que é trabalhado essa volta aqui da rede, eu vou completar aqui a minha e já venho. Trabalhei todo o restante da minha quarta volta da rede, agora vamos dar início à quinta volta. Começo com 8 correntes. Essas 8 correntes equivalem aqui as 3 primeiras um ponto alto, as outras 5 um intervalo. Fez aqui essas 8 correntes, é só vir no próximo ponto alto de base trabalhar um ponto alto. Depois desse ponto alto aqui, todos os intervalos serão feitos com 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laça, vem no próximo ponto alto de base, faz um ponto alto. Então, é com esse padrão que será trabalhada aqui essa volta da rede. Eu vou completar a minha, completei a quinta volta aqui da rede, agora vamos trabalhar a sexta volta. Começo com 7 correntes. Essas 7 correntes equivalem às 3 primeiras um ponto alto e as outras 4 um intervalo. Fez as 7 correntes, vem no próximo ponto alto de base, trabalha aqui um ponto alto. Depois desse primeiro ponto alto, todos os nossos intervalos serão feitos com 1, 2, 3, 4 correntes. Laça, vem no próximo ponto alto de base e trabalha um ponto alto. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 6. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação. Completei a sexta volta da rede, agora vamos trabalhar a sétima volta. Sétima volta, começo com 6 correntes. Essas 6 correntes equivalem aqui às 3 primeiras um ponto alto e as últimas 3 no intervalo. Fez essas correntes, laça, vem no próximo ponto alto de base, trabalha um ponto alto. Depois desse primeiro ponto alto aqui, todos os nossos intervalos serão feitos com 1, 2, 3 correntes, vem para o próximo ponto alto de base e trabalha um ponto alto sobre ele. Então, com esse padrão é trabalhada toda essa volta da rede, eu vou completar aqui a minha e já venho. Completei a minha sétima volta da rede, agora vamos trabalhar a oitava volta. Eu começo com 5 correntes. Fez as 5 correntes, é só vir sobre o próximo ponto alto e trabalhar um ponto alto. A partir desse ponto aqui, todos os nossos intervalos serão feitos com 1, 2 correntes. Laçamos, vamos para o próximo ponto alto de base, trabalhamos um ponto alto. Então, é só isso aqui para trabalhar a oitava volta. Vou completar a minha e já venho. Bem, aqui eu completei a minha oitava volta da rede. E agora, eu trabalho aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois de fazer as 5 correntes, nós vamos vir na oitava volta aqui da rede do lado de cá e vamos contar aqui no início da volta 1, 2, 3 correntes. E na terceira corrente, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Dou mais uma laçadinha aqui e vou cortar essa linha. Bem, e aqui depois de eu cortar essa linha, eu vou amarrar novamente aqui no mesmo local onde eu amarrei para começar aqui a rede, naquele mesmo pontinho que está marcado aqui. E vou passar aqui uma volta de pontos baixos na borda aqui da rede, que é para arrematar aqui. Então, começo introduzindo a agulha no mesmo local que onde amarrei, puxando aqui uma linha e passando aqui, olha, nesse ponto eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu passo por baixo, busco a linha e faço o ponto baixo. 1, 2. Fez 2 aqui, vem no da frente e faz mais 2. Então, só isso aqui, ó, fez 2 nesse, vem pra cá, faz mais 2. Quando chegarmos aqui, nesse intervalo de 5 correntes que nós temos aqui bem no meio da rede, nós vamos fazer o total de 5 pontos baixos aqui, um ponto baixo para cada corrente. Então, vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, trabalhei aqui os meus pontos baixos com o padrão que orientei. Aqui no final, para arrematar, eu fechei com um ponto baixíssimo no mesmo local aqui onde eu amarrei para começar aqui a minha rede. Bem, gente, aqui nós encerramos a tampa do vaso do nosso jogo de banheiro. Agora,
É só esconder com agulha de tapeceiro as pontas que nós temos ainda soltas aqui na peça e está pronto. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. E se quiser acompanhar mais vídeos aqui do nosso canal, eu estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar aqui nas imagens que você levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.